Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesse contexto de 2021, começando uma nova série de estudos. E eu louvo a Deus pela rica oportunidade de estar aqui, de poder servir a igreja e obedecer o chamado do Senhor de pregar a palavra. Quero dar uma breve explanação de como tem sido a minha vida e da minha família nesses últimos dias. Nós temos servido ao Senhor lá na PIB de Guariba e tem sido uma bênção muito grande poder dar um suporte num contexto de pandemia. Lá nós já estamos com os cultos presenciais, tanto de sábado com a juventude e também ocasionalmente aos domingos, ministrando ceia. Tem sido uma bênção, a minha família tem me acompanhado de modo geral e num contexto também em que o pastor Gerson tem enfrentado um câncer no intestino, um câncer agressivo, que foi diagnosticado já de forma avançada e tem sido uma bênção e uma grande alegria acompanhar todo o processo e ver como Deus tem colocado a mão sobre a vida do nosso querido pastor Gerson lá da PIB de Guariba e ver que Deus está tratando, cuidando dele e todos os sinais, os exames, os processos de tratamento, já fazendo quimioterapia, tem mostrado uma evolução muito positiva. Continuem orando pelo pastor Gerson, por toda a igreja lá, por mim, pela minha família, nesse processo de parceria e de acompanhamento e um pastoreio à distância, especialmente da nossa juventude lá, a juventude da PIB de Guariba. Ok, nós estamos já em 2021, ministrando uma série de estudos. O pastor Luiz, o Daniel Dedei, Reinaldo já ministraram mensagens a respeito do desafio de enxergar além. E nós precisamos realmente no Senhor olhar além das circunstâncias humanas, da perspectiva mundana e olhar conforme a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, enxergando além. E Deus tem nos ensinado, Deus tem nos mostrado, nos feito enxergar pelas Escrituras, na ótica espiritual, conforme o conhecimento bíblico, e assim nos fazendo não apenas enxergar, mas ir além, fazer além daquilo que nós podemos fazer conforme a nossa própria capacidade humana, mas enxergar e fazer dentro da capacitação divina. E nós estamos na quinta mensagem. A mensagem de hoje nós teremos como base o texto de Atos capítulo 9, vendo a necessidade de conhecer Deus. A mensagem de Atos capítulo 9 nos fará compreender, nos desafiará a perceber a necessidade de, assim como Paulo na sua conversão, de ter uma experiência que o levou a um conhecimento profundo e prático a respeito de Deus. Então nós vamos ler o texto de Atos capítulo 9, abra sua Bíblia, o seu aplicativo aí, e acompanhe comigo a leitura dos versos de 1 a 18 de Atos capítulo 9. Onde nós iremos então perceber a necessidade de um conhecimento mais prático e profundo a respeito do nosso Deus. Diz assim a palavra dele, a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor?
Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu de seus olhos e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos orar. Santo e bendito Deus, ajuda-nos enquanto nos debruçamos diante da Tua palavra, para compreendermos nesta noite, neste dia, refletindo a respeito da conversão de Paulo, uma conversão impactante, que traz para nós algumas lições dos propósitos pelos quais eu e você, ao conhecer Deus em Cristo Jesus, um conhecimento que não é apenas teórico, mas um conhecimento prático que deve nos levar a uma obediência imediata, a uma submissão verdadeira e viver nós, na nossa própria experiência, da mesma forma como Paulo, em obediência e submissão, independente da circunstância, porque o importante, ensina-nos, ó Deus, que a Tua vontade e conhecê-la nos faz abraçar os Teus propósitos e viver para a Tua glória, mesmo que soframos, mesmo que levemos os nossos fardos, carregando a nossa cruz. Ajuda-nos a compreender que, sendo assim, conhecendo o Senhor de fato, enfrentando lutas e tribulações, cumprindo a Tua vontade, glorificamos o Teu nome e cumprimos também a nossa missão. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9, então, fala a respeito desta conversão tão dramática, e assim como Hernandes Dias Lopes afirmou no seu comentário em Atos 9, de que é a conversão talvez mais dramática e a maior dentre as experiências de alguém que vivia num contexto tão averso ao se converter a Cristo, tanto quanto a sua mudança de vida, tanto quanto a repercussão e os frutos geraram bênçãos, transformação de pessoas e o avanço do Evangelho de uma maneira tão esplendorosa. E essa experiência traz para nós algumas lições, e é o que nós tentaremos descobrir enquanto nós estudamos o texto de Atos capítulo 9. Paulo perseguia a quem ele não conhecia.
a experiência de um homem que tinha como razão de viver se opor àquele que veio, denominando-se o Messias prometido, foi o mesmo que causou tamanha indignação neste homem, que o levou a uma perseguição tão ferrenha à igreja que estava avançando. Nós estamos falando de um contexto em que Atos vem logo depois dos evangelhos. Atos é a continuação das narrativas da história da plantação da igreja primitiva. Atos vem dar continuidade à história de que Deus enviou o Messias prometido, Jesus Cristo, ao mundo, trouxe a sua mensagem, a mensagem da salvação, que trouxe a ponte entre o homem perdido até Deus, santo e bendito, e ele, Jesus Cristo, é a ponte entre o homem e Deus. Jesus, ele morre naquela cruz, em sofrimento, mas como diz as Escrituras, ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos e sobe aos céus. E ele deixa uma mensagem aos discípulos. E ao deixar esta mensagem, nós temos em Atos a continuidade desta mensagem, a continuidade, a construção de um projeto chamado igreja. E isto incomodou especialmente a liderança religiosa judaica. E nós temos lá, voltando um pouquinho no contexto de Atos capítulo 9, no capítulo 8, nós temos no capítulo 7, no capítulo 8, a descrição daquele homem chamado Estevão, um dos 7 diáconos que foram levantados para que os apóstolos pudessem focar na mensagem, na pregação e na oração. E Estevão, um diácono que se destacou, em que ele operava milagres e maravilhas. Era um homem que no contexto de Jerusalém estava operando e Deus estava agindo na vida dele. O Sinédrio convoca, através da sua liderança religiosa, Estevão para se explicar. Ele não nega a Jesus, ele afirma tudo aquilo que ele estava fazendo e fazendo em nome de Jesus. E Estevão, então, ele sofre, ele é martirizado por afirmar esta fé, a fé em Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Estevão morre de maneira dramática, ele vê os céus abertos, ali o testemunho da glória de Deus, testificando tudo aquilo que está acontecendo, através de homens e mulheres que Deus estava levantando para a expansão do Evangelho. E no capítulo 8, versículo 1, fala a respeito dessa perseguição e da dispersão da igreja, quando é dito lá no versículo 1 de Atos capítulo 8, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E é nesse contexto que lá no capítulo 9 fala que, enquanto isso, Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos. É nesse contexto de grande hostilidade que entra no cenário um camarada chamado Saulo, que respirava, assim como o Hernandes Dias Lopes comenta, esse respirava como uma expressão de um animal diante da sua presa, respirando ameaça de morte. Saulo, ele tinha um conhecimento teórico a respeito de Deus, mas ele não conhecia na prática quem era Deus. Paulo perseguia aquilo que realmente ele não conhecia. Ele conhecia a religião, mas não tinha um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus. Havia de fazer muitas coisas contra o próprio Cristo, contra aquele falso Messias que na cabeça de Saulo ele concatenava um planejamento, ações, no sentido de forma zelosa, a proteger a sua religião,
a sua compreensão de espiritualidade. Porém, Saulo, ele conhecia religião. Paulo, ele conhecia uma experiência apenas religiosa e não de forma relacional, e não de forma profunda, um conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus. Há uma dica importante no capítulo 26 de Atos, versículo 9, quando é dito lá que Saulo fazia de tudo para se opor ao nome de Jesus, e não necessariamente ao cristão. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele colocava cristãos na cadeia. Paulo agredia cristãos. Paulo encarcerava crentes que afirmavam que Jesus era o Messias. Mas no versículo 9 de Atos capítulo 26 é dito que ele então fazia de tudo para se opor à pessoa de Jesus. É por isso que, em outras palavras, como nós vemos no contexto lá do capítulo 9, especialmente ali nos versos 4 e 9, quando dobrado ao chão, quando aquela luz iluminando a sua vida naquele caminho, ao ver aquela situação, ao experimentar aquela cena dramática, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Veja comigo lá os versos 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, em outras palavras, Saulo não perseguia necessariamente, primariamente, pessoas que seguiam a Jesus. Ele perseguia especialmente o próprio Cristo. Ele se opunha à própria pessoa de Jesus, que causou todo aquele emaranhado de situações que, a partir de Jerusalém, homens e mulheres foram espalhando uma mensagem que, na cabeça de Saulo, era falaciosa, era mentirosa. Saulo até então tinha um conhecimento técnico, teórico, a respeito de Deus e da religião. Lembra que quando Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, diz que ele faz um questionamento ali, quando ele está falando a respeito de fé sem obras é morta, no sentido de que a fé precisa ser acompanhada de ações que testificam e legitimam a minha convicção. Então ele pergunta aos seus leitores: você crê em Deus? Muito bem, ele afirma, até mesmo os demônios creem e temem. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Me faz lembrar de alguns personagens emblemáticos, talvez conhecidos para você, alguns conhecidos, alguns não. Pessoas que têm um conhecimento profundo das Escrituras. Talvez você já ouviu falar que Jô Soares, por exemplo, é um camarada que, nas suas entrevistas, exala conhecimento bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, de alguém que, assim como ele lê livros de filosofia, ele lê livros de matemática, de português, de conhecimentos gerais, ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Ateus que conhecem Bíblia, talvez melhor que eu e você. Um ateu famoso que morreu recentemente, Stephen Hawking, que até o final da sua vida carregou consigo a convicção do ateísmo. Ele conhecia a Bíblia como ninguém, no seu contexto secular. Recentemente, e tem bombado na internet, você pode procurar um morador de rua que conhece Bíblia. O camarada, numa calçada,
sendo filmado por pessoas que estavam perplexas por ver aquele morador de rua, sujo, em meio a lixo, sentado numa calçada. Demonstrou um conhecimento profundo das Escrituras, citou todos os livros de Gênesis e Apocalipse, sabendo a quantidade de livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sabia qual era o maior versículo, assim como o menor versículo da Bíblia, citou os principais personagens da Bíblia, citou um conhecimento vasto das Escrituras, inclusive citando afirmações teológicas da Bíblia e trazendo algumas afirmações interessantes e muito importantes. E a questão é, a vida desse camarada testifica o conhecimento que ele tem? A vida de homens e de mulheres que nós vemos afirmando um conhecimento, destilando informações bíblicas, testificam, corroboram para um conhecimento apenas teórico, técnico? Ou essas pessoas demonstram com a própria vida que elas de fato conhecem e se relacionam com Deus? É diferente. O apóstolo Paulo, ele provou profundamente que ele tinha esse conhecimento teórico das Escrituras. Em Atos capítulo 22, versículo 3, ele cita esse contexto de um conhecimento profundo que ele tinha das Escrituras. Ele demonstra, ele dá um resumo do seu currículo como alguém que tinha um conhecimento vasto da teoria da religião. Atos capítulo 22, versículo 3, ele fala lá: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, e por aí vai. Ele alista, não apenas aqui em Atos, mas em alguns outros momentos das suas cartas, que de fato, antes da sua experiência com Cristo, em que ali realmente ele teve um conhecimento profundo de relacionamento com Deus, não apenas teórico, mas antes disso, ele tinha um currículo e um gabarito incrível, mas que não significava nada no sentido de alguém que conheceu, alguém que conhece, se submete e obedece a Deus. É por isso que lá no versículo 5 de Atos capítulo 9, ao perguntar quem és tu, Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, ele tanto não conhecia quem de fato era Deus, que ele perseguia Deus. Paulo perseguia a quem de fato ele não conhecia. Lá no Antigo Testamento, Jó, ele já sinalizava essa experiência que eu e você precisa perceber e aplicar na nossa própria vida. Jó, em arrependimento, ele afirmou, depois de dar ouvido aos seus amigos, ele se arrependeu daquele comportamento, de dar ouvido à sua própria consciência humana, ele disse muitas coisas que não sabia. E aí lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Essa é a experiência, essa é a dinâmica. E essa ideia de eu conhecia só de ouvir falar, é essa ideia de um conhecimento teórico. Eu ouço a respeito de Deus, eu ouço a respeito da Bíblia, eu ouço a respeito da religião, mas ela está apenas no âmbito do conhecimento teórico, de um conhecimento técnico, é mais uma informação que eu tenho, assim como eu entendo de engenharia, de medicina, assim como eu entendo de culinária, assim como em casa eu sei que eu preciso
varrer a minha casa, senão vai encher de sujeira. E se tiver sujeirinha de comidinha, de doce, baratas virão. Esse conhecimento tão básico, se eu não beber água, eu fico desidratado. Esses conhecimentos, ele pode se tornar mais um conhecimento, assim como ouvir falar de Deus, ouvir falar de verdades espirituais. Mas quando ele diz, agora os meus olhos te veem, é uma expressão de quem realmente começou a enxergar além, de alguém que começou a perceber profundamente o significado da mensagem do Evangelho, de alguém que realmente começou a caminhar com Deus, de alguém que trouxe do conhecimento da razão e levou para o coração e transbordou para toda a vida, e isso faz plena e toda a diferença. Então, eu queria compartilhar com os irmãos duas situações que nós vemos imediatamente aqui no texto de Atos capítulo 9, duas razões pelas quais a gente percebe as razões pelas quais Deus escolheu Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, para que ele pudesse conhecer os propósitos e a vontade de Deus, para que então ele pudesse viver profundamente na prática um conhecimento que não era apenas teórico, mas vivencial. Conhecer e ter um relacionamento pessoal com Jesus é se comprometer com os seus propósitos. No versículo 18, depois da sua experiência, ao cair por terra, diante da luz da glória de Deus na vida dele, ele caindo do cavalo, ele se encontra com Cristo, ele ouve a voz do seu Senhor, ele se converte, ele se arrepende, ele fica 3 dias cego e sem ver, exemplificando que até então ele não estava apenas cego fisicamente, mas ele estava cego espiritualmente. No versículo 18 diz que ele então passou a ver, não apenas com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. E ele passou a enxergar Deus, a sua vontade e os seus propósitos. Ele começou a enxergar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E assim então ele começou a cumprir o propósito e a missão que ele tinha, assim como nós temos quando nós somos chamados por Deus e nos convertemos a Cristo. Então eu queria compartilhar aqui duas situações, duas razões pelas quais Paulo ele conhece a Deus em Cristo Jesus. Ele começa a ter então um conhecimento que o leva a um relacionamento pessoal com Cristo, e ele se compromete com os propósitos de Deus nesse sentido. Quais são então? Versos 15 e 16. Lerei de novo esse texto. Mas o Senhor disse a Ananias: vá até este homem, porque ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, até então Saulo, na sua experiência de conversão, ele estava cego, ele estava fraco, e um homem, Ananias, o hospedou. Ele ficou por um tempo com este homem, e Deus deu uma mensagem para Ananias. E Ananias, ele transmite esta mensagem para Saulo. Eu tenho um propósito na vida desse cara. Eu tenho um objetivo a cumprir com ele, que aponta, que direciona Saulo para uma missão. E isso nos remete, isso nos leva a perceber que assim como nós também, ao nos convertermos a Cristo Jesus, cada um na sua experiência deve compreender aquilo que Deus pede e espera de nós a partir de um conhecimento vivencial, profundo, de relacionamento com Cristo. No versículo 15, nós temos esta primeira razão. Qual é ela? A de ser instrumento nas mãos de Deus.
Deus disse a Ananias: vá até ele e diga que ele será um instrumento escolhido para levar a mensagem do Evangelho. Paulo, até então, Saulo, perseguidor, perseguindo aquilo que ele não conhecia, perseguindo a quem ele não conhecia, ao ser escolhido por Deus, a ter uma experiência profunda com Jesus, ele vem a se tornar um instrumento nas mãos de Deus, uma ferramenta. E estudando o sentido real e bem literal do texto, quando é dito aqui instrumento, remete à ideia de que assim como Paulo usava instrumentos de hostilidade, de agressão, ferramentas, armas para atacar e matar discípulos, ele era um próprio instrumento que não glorificava a Deus. Ele era esse instrumento, ele era essa ferramenta, ele era essa arma contra Deus. E Deus o transforma em um instrumento, em uma arma, em uma flecha para a glória de Deus. Veja, note que Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele afirma a respeito dessa convicção. Ele entende que ele era esse instrumento e que a sua própria vida não valia se não fosse para cumprir o objetivo de ser esse instrumento, essa arma de alcance de vidas, de glorificação do nome de Deus, para a expansão do Evangelho. Ele diz lá no versículo 24 de Atos capítulo 20, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, enxergar além é perceber que, assim como Paulo, na sua vida regressa, ele teve a consciência de que ele não vivia como um instrumento de glorificação de Deus, mas ele vivia, ele desperdiçava o seu tempo numa falsa percepção da religião, de uma compreensão e de um conhecimento, de uma espiritualidade estéril, que não dava frutos, que glorificava a Deus. Ele se torna um instrumento, uma ferramenta, não mais de prender e matar, mas de libertar e dar vida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, conhecer e ter um relacionamento pessoal com Jesus e se comprometer com os seus propósitos é entender, assim como a gente vê lá no versículo 16 de Atos 9, compreender que ele foi chamado para sofrer, para cumprir a causa de Cristo, sofrer em nome de Jesus. Leia comigo de novo lá o versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Até então, Paulo, ele era esse camarada que fazia alguém sofrer, alguém que buscava obedecer a Deus em Cristo Jesus. Ele causava o sofrimento. Ele era esse instrumento de causar dor. E agora ele se torna o objeto que vai sofrer a dor em nome de Jesus. Observe comigo e vá lá para 2 aos Coríntios capítulo 11, e você vê ali Paulo descrevendo a sua luta
pela causa de Cristo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 25, ele se orgulha de sofrer por Cristo. Até então ele se orgulhava por fazer sofrer aqueles que seguiam a Cristo, e agora, convertido a Cristo, cumprindo o seu propósito em Cristo Jesus, ele se orgulha de sofrer pela causa de Cristo, quando ele diz lá, a partir do versículo 25 de 2 Coríntios 11, ele descreve, ele dá uma lista de situações de sofrimento pela causa de Cristo. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos e assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por falsos irmãos. E por aí ele vai alistando e apontando e mostrando situações pelas quais ele compreende, tem a convicção de que enxergar além é perceber que ele se torna um instrumento nas mãos de Deus de proclamação da mensagem do Evangelho. Ele não tem a sua vida por valor, senão cumprir a missão de testemunhar, de ser um instrumento de bênção, e também a convicção de que, independente da circunstância, independente da situação, eu vou glorificar a Deus. Seja dura a nossa vida o suficiente para talvez nos endurecer, ela não será suficiente se em Cristo eu estiver com a convicção de que, para segui-lo, eu devo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. De certa forma, nós podemos afirmar que, biblicamente, conhecimento profundo relacional com Jesus traz consigo sofrimento pela causa de Cristo. Porque nós andamos na contramão do mundo. Nós, em Cristo Jesus, e pelo conhecimento das Escrituras, nós vivemos a contracultura de um mundo que idolatra o prazer, de um mundo que busca a satisfação pessoal, num contexto cultural de individualismo, de consumismo. Nós acabamos de passar por uma época que deveria ser de festividades, no sentido de celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Passamos recentemente por uma boa oportunidade. A sociedade, de modo geral, deveria voltar a sua atenção a celebrar a vinda do Messias em Cristo Jesus, do menino que nasceu em Belém. E as festividades de celebração de virada de ano, agradecendo a Deus por tudo aquilo que já temos e dependendo e buscando Deus e a dependência e a confiança de Deus para aquilo que virá nesse ano de 2021. E se 2021 vai ser pior do que 2020, talvez algo pior do que a pandemia que nós estamos vivenciando, não há de nos convencer, senão pela palavra, de que, independente da circunstância, nós, crentes, que temos convicção de que ser chamado por Cristo é andar na contramão, é viver uma contracultura, do negar-se a si mesmo, da graça que basta quando o espinho afeta e dói na alma, as convicções de que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós temos nas Escrituras promessas de que Deus está conosco, enquanto nós somos convertidos a Ele, instrumentos de bênção e de proclamação do Evangelho, sofrendo pela causa de Cristo,
Nós temos as promessas de que Ele estará conosco, de que Ele nos capacitará, de que Ele nos dará os recursos e tudo aquilo que nós precisamos para cumprirmos a nossa missão, assim como Paulo cumpriu. Paulo era perseguidor e ele perseguia a quem ele não conhecia. Talvez nós, nas nossas experiências, e talvez você conheça pessoas que de certa forma não estão vivendo profundamente esse conhecimento relacional com Deus na pessoa de Cristo Jesus. Talvez você conheça pessoas que persigam cristãos. Talvez você esteja vivenciando experiência de ser perseguido por Cristo. E talvez as suas indagações Senhor, por que eu sofro? Quando lá no meu trabalho eu me posiciono conforme a verdade das Escrituras e pessoas me ridicularizam. Por quê? Você precisa virar a chavinha. Você precisa então ser convencido de que, na verdade, essa é a nossa trajetória. O nosso caminho é um caminho de perseguição, é um caminho de provação. E que nós possamos, assim como Paulo, que perseguia quem não conhecia, quando conheceu, então obedeceu. E talvez a reflexão para você nessa noite eu desobedecia a quem eu de fato não conhecia. Talvez até então eu desobedecia a quem eu talvez não conhecia como deveria. Você vai obedecer quando de fato conhecer. Você vai viver quando de fato você ter uma experiência de um conhecimento, de uma experiência vivencial e não apenas teórica. Quando você e eu, quando nós compreendermos que conhecer Bíblia, vir à igreja, ouvir mensagens, ter uma afirmação de que nós somos evangélicos, talvez até ser batizado, mas não colocar em prática, e você não se vê realmente como alguém que é instrumento nas mãos de Deus, que sofre pela causa de Cristo, talvez aponte para você o desafio de que talvez eu não conheça de fato aquele quem eu afirmo conhecer. Eu queria concluir esta mensagem voltando lá para Atos, capítulo 9, e eu queria que nós lêssemos a partir do versículo 20 até o versículo 31. No contexto de Atos capítulo 9, nós temos lá nos capítulos 7 e 8 a narrativa de um homem chamado Estevão que morreu pela causa de Cristo. E a partir dali desencadeou-se grande perseguição da igreja. E ao final dessa leitura nós perceberemos e faremos uma conclusão no sentido de que, por certo que um conhecimento profundo e relacional com Jesus nos fará experimentar lutas e tribulações, e que é a partir dessas lutas e tribulações que nós iremos crescer e a igreja vai crescer. Não é poucas as experiências que eu tenho percebido e trocado informações com colegas que estão no ministério, que a igreja de tais colegas cresceram nessa época de pandemia. Surpreendente? Humanamente falando, sim. Mas conforme a narrativa das Escrituras e um processo normativo que a gente vê na plantação da igreja primitiva,
e não é diferente na história da igreja, assim como a gente persegue, por que a igreja na China cresce? Por que a igreja na Coreia do Sul cresce? Em contextos de grande perseguição do Evangelho. Há um apontamento, há uma reflexão, há uma possibilidade de a gente chegar a uma conclusão. Deus abençoa sementes que são semeadas em lágrimas. Assim como foi dito que o sangue dos mártires era o adubo que dava o crescimento da igreja. Leia comigo lá, a partir do versículo 20, até o versículo 31, para nós concluirmos esta mensagem. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus e que viam de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então surge um outro homem bênção na vida dele, assim como foi Ananias. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. No contexto da história, do início da jornada de Saulo, agora apóstolo Paulo, começa de forma traumática, trágica, afirmando: desencadeou-se uma grande perseguição em Jerusalém, devastando-se grande perseguição aos discípulos e toda a igreja. E a partir de uma grande experiência de conversão, de um homem que era instrumento de morte, veio a se tornar instrumento de bênção, aprendeu a convicção de que ele e nós somos chamados a sermos instrumento enquanto sofremos pela causa de Cristo, e isso redundou em glória ao nome de Deus, e há uma experiência de gozo e alegria numa aparente contradição humana, de que, mesmo sofrendo pela causa de Cristo, nós nos alegramos, porque nós glorificamos a Deus, porque a partir de uma vida de conhecimento prático, de uma obediência submissa a Cristo, faz com que a igreja avance, faz com que a igreja seja edificada e encorajada pelo Espírito Santo, ela cresce vivendo no temor do Senhor. Assim é para nós nos dias de hoje. E a minha reflexão e o meu desejo, a minha oração, é que Deus em Cristo Jesus te faça enxergar além do seu sofrimento, do sofrimento que você está passando. Que Deus em Cristo Jesus te convença, te exorte, admoeste o teu coração
e te faça arrepender em Cristo Jesus. Talvez você esteja vivenciando momentos da tua vida de ingratidão, de murmuração, de reclamação, num contexto de lutas e tribulações, num contexto de crises, em que você, num ciclo vicioso, se questiona: por quê? Quais as razões? E você não percebe, e você não enxerga os propósitos de Deus. Você não consegue enxergar além. Eu te convido a uma reflexão de que se você sim é um crente em Cristo Jesus, que tem convicção de que você é de fato alguém que segue a Jesus, que obedece a Jesus, você é instrumento de Deus. Você foi chamado para testemunhar da glória de Deus. E ao fazer isso, você vai encontrar oposição. Ao você se posicionar lá na escola, lá no seu trabalho, no seu contexto, lá onde você vai ter que andar na contracultura deste mundo, lá onde você vai indagar e você vai questionar que a vida e este mundo não é só prazer, nesse mundo não é só consumismo, nesse mundo não é só conforto. Inclusive, ouvi recentemente que se você escolher o cristianismo para uma religião de conforto, você está no lugar errado. O cristianismo, a igreja, prega uma mensagem de desconforto. Você não está neste mundo para uma jornada tranquila. Você foi chamado para viver, para lutar uma guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. E nós precisamos fazer essa diferença. Se nós até então ainda vivenciávamos situações de não viver para a glória de Deus, de não ser um instrumento de Deus, que nós possamos então nesta noite, neste dia, nesse momento, talvez você esteja ouvindo durante o dia ou talvez à noite, em algum momento essa mensagem vai chegar até você, que você possa então se comprometer a ser instrumento nas mãos de Deus e enfrentar a oposição que virá e talvez o sofrimento de se posicionar, de viver comprometido com Cristo, num relacionamento comprometido com Cristo, vivendo os seus propósitos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, convence-nos, assim como o Senhor convenceu a Paulo, de que nós precisamos definitivamente sermos instrumentos de bênção, mesmo que isso custe o nosso conforto humano, porque esse é o propósito do Senhor para nós. Convence-nos, ó Deus, que um conhecimento verdadeiro é enxergar realmente o Senhor e a Tua vontade. E há essa necessidade de enxergar além, de perceber que nós precisamos deste conhecimento verdadeiro. E Cristo é esta verdade. Ensina-nos, ó Deus, convence-nos de que este conhecimento leva-nos a um comprometimento e que esse comprometimento deve nos custar obediência e submissão, custe o que custar. Dá-nos essa compreensão. Dá-nos, ó Deus, em Cristo Jesus esta visão, assim como o Senhor deu ao apóstolo Paulo. E ele, ao escrever estas verdades nas suas cartas, ao conhecer a história deste homem, que foi usado pelo Senhor e mudou os rumos da igreja, deve nos impactar nos dias de hoje. E assim como nós também, nós possamos impactar as pessoas ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que trabalham conosco, sendo sal e luz para a Tua glória e para a Tua honra. Que o Senhor nos abençoe. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém.